Olá, você está no Marketing em Órbita, o podcast da FFWD, e hoje a gente vai fazer um esquema um pouco diferente do tradicional. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Mari. E hoje a gente está com alguns convidados aqui. Prazer, eu sou o Pietro, designer da FF. Eu sou o Leonardo, da Plug and Play, sou filmmaker, fotógrafo. Olá, prazer, eu sou a Liriel, sou designer aqui na FF. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em alta, certa polêmica, que é a inteligência artificial. Daí a gente queria entender de vocês qual que é o conhecimento de vocês sobre o assunto, o que é inteligência artificial, e daí a gente vai falar um pouquinho sobre como ele está aplicado no nosso dia a dia e como ele vai estar inserido no nosso dia a dia daqui para frente. Show. Eu acho que para as pessoas entenderem primeiro, inteligência artificial é algum programa, algum como é que fala? Uma base de informações que a gente vai alimentando, e assim que a gente vai alimentando, ela vai aprendendo, vai melhorando e vai conseguindo realizar funções pré-definidas. E depois de um tempo, quando a gente vai aumentando as informações que a gente vai alimentando nela, ela vai conseguindo produzir novas e novas funções. Então, a base é isso. A gente vai falar um pouco sobre como que a gente aplica ela no design, nos vídeos, nas ilustrações. Então, mais para dar uma base, isso é a inteligência artificial. A gente queria entender de vocês o que vocês já têm de experiência com elas no dia a dia de vocês, e daí eu não preciso falar de ChatGPT, de Midjourney, dessas coisas que estão em alta agora, mas o que já vinha sendo aplicado antes, né? Enfim, vocês vão saber falar melhor para mim do que eu. Uhum. Eu vou trazer um pouquinho do que a gente já aplica, por exemplo, no audiovisual, né? Para Plug and Play, a gente já tem trabalhado em alguns projetos com inteligência artificial. Mas como o Pietro falou, isso é muito amplo, assim, né? Passaria horas aqui citando plataformas e sites que usam inteligência artificial, mas dentro do audiovisual, por exemplo, a gente consegue aplicar a inteligência artificial desde o início, na parte de criação de roteiro, criação de storyboard, organização de ordem do dia para uma produção, até a parte de distribuição de conteúdo, né? E aí, claro, dentro disso, passando pela parte de edição, de otimização, de um select de imagens, por exemplo, do ajuste e alterações em ruídos e erros durante a produção. A parte também de melhora e otimização da qualidade das imagens, né, em um vídeo. Às vezes a gente tem um vídeo que está em baixa qualidade e através de upscaling a gente consegue melhorar a qualidade da imagem, né? Isso tanto no vídeo quanto nas fotos também, né? Com certeza. A gente sempre preza por receber as imagens em alta, mas a gente sabe, né, a gente que trabalha com conteúdo digital, que às vezes é muito difícil. Então, essas inteligências artificiais que fazem o upscaling da imagem para uma qualidade melhor já estão no nosso dia a dia há muito tempo, né? Na minha parte, assim, voltada mais para o Photoshop, Illustrator, After Effects e tudo mais, todos os programas Adobe ali, ela já é implementada há muito tempo, na verdade. Então, a gente tem ferramentas de seleção, a gente tem ferramentas, por exemplo, que a gente estava falando de Content Aware, que é, por exemplo, conseguir limpar uma cena, conseguir tirar, remover objetos, tudo isso automático, né? A gente não precisa ficar perdendo tempo com isso. Como o Léo falou, a parte do upscaling é muito importante para a gente, mas essas outras ferramentas, elas agilizam muito o nosso dia, né? Principalmente o recorte, o Content Aware, como eu falei, mas elas já estão presentes há muito tempo, a gente só não tinha essa percepção de que ela era uma inteligência artificial, né? Mas, enfim, estão sempre muito presentes no nosso dia a dia. Isso tá não só na parte de edição, na parte de pós-produção, como a própria captação, né? A estabilização de imagem, a detecção de rostos para fazer o foco automático, tudo isso já é inteligência artificial, só que de outra forma, aplicada diferente, né? Mas o assunto que eu mais vi, principalmente com esse grande boom de Midjourney e de artes criadas por inteligência artificial, é onde eu quero entender da Liriel, o ponto dela, que é na ilustração, nessa parte que é algo mais handmade, é algo mais artístico mesmo, sabe? Sim. Onde que isso entra? Como é que isso pega nesse universo? Primeiramente, assim, é um impacto muito grande, principalmente na área dos artistas, assim, porque ficaram com muito medo, né? Porque a parte artística é um pouco
como você falou, é um pouco mais pessoal, tem um pouco mais de interpretação. Então, arte e design, né, tem essa questão um pouco mais de interpretação e um pouco mais de objetividade, né, tem essa relação das duas coisas. Mas a questão mais artística da coisa, eu acho que pegou muito por conta dessa... também, né, tem a questão da autoridade também das coisas, então ter o teu próprio estilo, muitas vezes é o que te identifica. E a inteligência artificial, ela meio que ela copia o que ela tá vendo, então ela vai aprendendo com o que ela vai descobrindo, o que ela vai vendo, né, então o que a gente vai alimentando ela também, então acho que pegou assim um pouco por conta essa personalidade que as pessoas geralmente têm, né, no lado artístico. Então foi o que é um lado que a inteligência artificial vem, sabe, que afeta bastante. E acho que é mais isso, assim, mas ela ajuda muito, porque a inteligência artificial, além de estar ali, né, no meio artístico, ela está ajudando muitos artistas, principalmente na questão, seja em busca de referências, seja em criação de referências, porque, por exemplo, tu tem uma ideia na tua cabeça e tu não consegue passar para o papel, então você vai lá, vai ali no chat GPT, então ele vai lá, cria uma imagem, né, específica para ti, tu tem aquela referência e tu consegue, a partir dela, começar a criar coisas em cima, então é algo que ajuda muito, né, nesse lado mais artístico. Deixa tudo mais palpável, né? Muito mais Exato. fácil, assim. Tu literalmente tira a ideia do que tu quiser. Eu quero um corpo com asas, com o tênis da Nike, pega e joga, ele faz, sabe? Exatamente. Então, assim, pra essa conceitualização, eu acho que é muito interessante a gente Não começar. perde a emoção, né? Foi o que a gente conversou. Exatamente, é um pouco mais... Principalmente na parte de match painting, assim, né? Manipulação de imagem. A gente tem que criar conceitos muito... como tu falou, né? Abstratos, assim, né? Abstratos, né? Por exemplo, eu quero um porco voando. Poxa, não vai achar aí uma referência boa disso às vezes e ir direto pro um mid-journey da vida, né? Buscar uma referência que o nosso cliente consegue observar o produto, um pouquinho do produto final, assim, mais ou menos onde a gente consegue chegar. É interessante, principalmente para essas áreas. Eu acho que para moodboard tu consegue elevar o nível, né? Tu não vai precisar ficar naquelas referências que já foram criadas. Pode tu mesmo criar tuas próprias referências e depois partir para um resultado extremamente único. Então, né? Pulando um pouquinho para minha área, eu acho que vem para somar muito, assim, realmente. E eu acho que independente das áreas, assim, é importante ressaltar que a inteligência artificial, ela não é milagrosa, né? Tu não coloca ali só um porco voando com tênis da Nike, pá, tu já tem ali. Tu tem que, né, ter briefing, tu tem que passar a maior quantidade de informações possível para ser mais assertivo, né? E mesmo assim, às vezes, ele não entrega exatamente o que tu pede, né? Então, eu acho que esse lance da inteligência artificial substituir as profissões é um pouco too much, assim, sabe? Eu acho que, por mais que ela tenha, enfim, diversas bases de qualidade, eu acho que o talento de cada pessoa é muito único, né? Então, acho que isso conta muito. Mais uma ferramenta, né, pra auxiliar. Exatamente, acho que isso ajuda. Até porque a gente tem uma coisinha que a inteligência artificial não consegue fazer, que são as nossas mãozes aqui, né? Exato. 4 dedos aí, né? Não pessoal? consegue. Vou te dizer que já consegue, tá? Mid-Journey 4 veio bem forte, já consegue. Mas assim, para quem não tá entendendo, o que a gente fala do briefing? São prompts, né, que a gente chama, que são palavras que a gente vai intercalando com a vírgula para colocar características a mais. Então, por exemplo, eu quero um aspect ratio de 1:1, ou eu quero um 16:9, né? Então, tudo vai dependendo do que tu vai escrevendo, né? Então, tipo, normalmente vão aquelas tags de fotorrealismo, cartoon, depende muito do que tu quer criar, né? Tem que ser específico também, né? Tem que ser Exato. bem direto. Isso que é uma parte interessante, justamente nessa parte de que não vai substituir o profissional, porque quem tá fazendo o prompt tem que entender da área, tem que entender exatamente o que ele quer. Então, assim, mais do que nunca, o teórico na parte de direção de arte, da parte da criação, ele é importante porque ele é necessário para te explicar para a máquina o que ela vai fazer, sabe? Então, isso nunca vai... A máquina não vai ter a ideia e, enfim, fazer essas conexões que a gente faz, pelo menos não tão cedo. E é interessante, trazendo o lance do Midjourney que vocês estavam falando, essa semana, inclusive, viralizou uma foto do Papa com uma jaqueta puffer, assim, não sei se vocês viram, mas... cara, eu quando vi aquela imagem,
Né, a gente achou que era Achei que era uma verdade. foto, assim. achei que era uma foto. Achei que era uma foto. E eu acho que isso é algo que está se aperfeiçoando muito rápido e vai se aperfeiçoar cada vez mais, assim, em termos de qualidade, sabe? Porque parece muito, assim. Já vi diversas fotos de inteligência artificial, feitas por inteligência artificial, do Trump, por exemplo, também. De voz, né? Exato. E aí a voz também, e aí a gente entra dentro do audiovisual no lance dos deepfakes também. Que é outro assunto que, enfim, a gente pode entrar daqui a pouco, mas em termos de qualidade, assim, isso está ficando cada vez mais refinado. Então é até um pouco assustador, né? Quando a gente pensa... É preocupante, né? Exato. Preocupante, mas utilizando isso com Boas sabedoria, intenções. boas intenções, eu acho que vem para auxiliar muito, assim. Gente, e outro assunto legal que a Lira falou da questão do banco de dados, que eu acho que esse é um dos principais pontos na questão ética da inteligência artificial, principalmente na criação de imagens, né? Porque ela funciona de certa forma como a gente tem nossas referências. Se eu falar um leão, vocês têm imagem de um leão, geralmente, sabem como desenhar um leão, e a partir do nosso banco de dados, nossas memórias, do que a gente viu que é um leão, a gente vai desenhar um leão. A inteligência artificial faz da mesma forma, só que o banco de dados muitas vezes é a internet, então é muito amplo. E nisso temos problemas, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tirou uma foto, tá com o copyright dela bonitinho, tá no site dela, consegue visualizar, mas você não tem direito de uso. Mas a inteligência artificial não tá nem aí pra isso, ela vai lá, vai pegar e vai usar. Então, a grande questão é tu botar filtros nos bancos de dados dela, de onde que ela vai tirar esse conhecimento, e tu conseguir, de forma legal e de forma com consentimento do artista, para conseguir aplicar isso. Porque, por exemplo, se eu quero fazer uma arte no estilo do Van Gogh, ela consegue fazer, porque ela vai lá ver o quadro do Van Gogh e vai me desenhar como se o Van Gogh tivesse me pintado, por exemplo. Sabe? Ela consegue fazer isso. Mas é uma questão que tem que ver se ela pode fazer isso, né? E daí é outra coisa que impacta muito, principalmente no meio das artes e da ilustração, né? Porque daí tu vai pegar o traço da pessoa, tu vai pegar a identidade visual da pessoa. Aquele estilo, né? Não foi do nada, não foi simplesmente algo que tu, assim, simplesmente do nada, né? Você teve toda uma trajetória, você teve todo um processo, e aí a inteligência artificial simplesmente ela vai ver e vai se referenciar com base nisso, né? Porque a pessoa quer alguma referência com base exatamente nessa ilustração, ou nessa arte aqui específica, ou no estilo, como ele falou. Então, é algo que impactou realmente, né? Mas eu acho que agrega, de certa forma, de toda forma, acho que a inteligência artificial, ela agrega mais do que atrapalha, sabe? Porque ela ajuda muito, então é mais essa questão de autoridade também, de banco de dados. Acho que isso tem muito para se aprender ainda, acho que é algo meio recente, né? Porque tem muitos problemas em base nisso, mas acho que aprender com esses problemas para a gente evoluir, né, e aprender muito mais com a inteligência artificial é um caminho, né, para a gente seguir. Eu acho que essa parte diferencia muito a questão do artista, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ter um briefing baseado num conceito. E às vezes a inteligência artificial não vai chegar naquele conceito que a gente está querendo. Né? Então é importante, sim, é muito legal para a gente tirar muita referência. Às vezes chegar bem perto. E aí, a gente vai falar sobre isso depois, mas a inteligência artificial ela vem para somar para a gente e não para tirar o nosso lugar no mercado, né? Eu acho que, na verdade, ela chegando, os designers, criadores de conteúdo, eles vão precisar ser mais autênticos utilizando a inteligência artificial para se destacar. Então, eu acho que ela vem para dar uma mexida um pouco, né? Dar uma sacudida, assim, no nosso mercado, e eu acho que vai ser bem produtivo, na verdade. Com certeza. Mas acho que esse ponto do direito de uso ele é muito interessante também, porque a inteligência artificial é algo novo e a gente não vê nenhuma regulamentação sobre o uso e o direito de uso disso, né? Então, eu acho que isso ainda vai dar muito o que falar, assim, sabe? Em termos do que pode, o que não pode, até que ponto eu posso usar isso para servir de referência, que beleza, mas até que ponto eu posso usar isso para divulgar, né? Para ganhar dinheiro com isso. Se baseando e puxando justamente referências de outros artistas e outros estilos. Então, acho que isso é algo que, com certeza, como tudo que é novo, que surge, leva um tempo até ter uma regulamentação, mas acho que em breve vai surgir alguma regulamentação para decidir o que
pode e não pode. E eu acho que o que pega mesmo é essa questão de ele estar escalando tão rápido, né? Porque como a gente falou, isso já está presente há muito tempo, mas esse crescimento é exponencial. Então, pô, de uma hora para outra vai estar lá e vai estar muito mais avançado, a gente não consegue acompanhar, né? É muito difícil de manter. E o lance de estar cada vez mais acessível, né, pra gente, assim. Então, por exemplo, o ChatGPT. Muita gente não sabe nem o que é. Ou sabe, mas nunca usou também e não sabe o quão complexo é usar. Mas, de fato, é só te jogar no Google, tu dá um clique e tu consegue acessar aquilo. Mas aquilo, de fato, não tá no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, agora o Google já divulgou que eles estão implementando as funcionalidades semelhantes ao ChatGPT em todas as ferramentas do Google. Assim. Então, tu vai poder, direto pelo Gmail, com um clique, utilizar ali essa ferramenta, sabe? Não só no Gmail, mas no Google Planilhas, no Google Apresentações. Então, o fato é que agora ainda não está tão acessível, mas como está escalando muito rápido, em pouco tempo a gente vai ver isso no nosso cotidiano, assim, vai conseguir acessar isso com mais facilidade. Né? Sim, total. Essa colaboratividade, né, que tem, assim, então acho que é uma palavra que junta tudo, né, tipo, a inteligência artificial, as áreas, as profissões, acho que a inteligência artificial tá aí para isso, né, e a gente tem que aprender muito com ela, eu acho que é algo que acho que todo dia, né, essa constante evolução da inteligência artificial, assim, ela vai aprendendo com a gente vai aprendendo com ela, então acho que é um caminho legal a se seguir. Assim. Chegou num ponto legal, que é a colaboração. Não é muito a minha área, mas eu já andei olhando um pouco. Utilizando o ChatGPT hoje, a gente consegue, por exemplo, criar scripts para After Effects, para Blender, para qualquer outra coisa. Então, assim, utilizando as inteligências artificiais mesclado com o teu conhecimento, isso facilita muito o teu dia. Tipo assim, muito. A produtividade vai lá em cima. Então, imagina tu poder chegar numa inteligência artificial e falar: modela para mim uma cena de estúdio com uma iluminação feita desse jeito. E aí ele vai escrever o script para você vai abrir o Blender, vai colocar lá o teu script e pronto, tá tudo modelado já para ti. É o sonho, né? Eu trabalhar deitado na minha cama e falar, computador, faça isso. Eu sei o que eu quero fazer, eu só não quero pegar minha mãozinha no mouse e ir lá e mexer, sabe? É tu dar os comandos, e eu acho que é isso, assim, é aprender a comandar a máquina, sabe? Eu acho que o prompter, essa questão da evolução do que a gente tem que se adaptar é entender como é que a gente se comunica com a máquina, que também é difícil, porque às vezes a gente não consegue nem se comunicar entre si, se comunicar com uma máquina é mais difícil ainda. Isso também pega na questão do briefing, de como tu vai falar. Porque às vezes tu pega um briefing, a gente não entende o que um ser humano tenta falar com a gente. Se a gente não entende, que tem uma interpretação sobre isso mais aguçada, a máquina vai ter mais dificuldade ainda para entender essa subjetividade do ser humano, né? É o mesmo lance para o desenvolvimento de sites e plataformas, né? Ele já desenha código, assim. Então, um desenvolvedor que passava, né, horas, dias ali desenvolvendo código para fazer um site, um aplicativo, uma plataforma, com poucos comandos, a inteligência artificial pode ajudar, né? Mas A animação também tem um animador da Pixar, um ex-animador da Pixar, que ele falou que essa ferramenta, que é uma ferramenta de animação específica, ela tiraria a parte chata da animação de fazer, porque tu sabe o que fazer. O braçal, né? O braçal. E aí é ficar animando 3 horas um cabelo, sabe? Não, ali tu vai na inteligência artificial, ela vai lá, faz, anima ali pra ti. É simples, sabe? Porque tu faria aquilo ali, mas tu demoraria muito tempo, sabe? Então é prático, é rápido. E pro audiovisual, igual, assim, o lance da edição, a edição, ela se torna muito mais automatizada, né? Então, por exemplo, uma captação que precisa fazer um select mais apurado, tirar ali os espaços os espaços sem fala, ou corrigir ali. A inteligência artificial consegue fazer esse select, consegue, claro, com comandos automatizar inserção de efeitos, sabe? Transições, sobreposição de elementos. É muito prático, assim, mas claro que não é apertar um botão e a edição vai sair lá pronta, né? Isso seria um sonho, quem sabe no futuro, mas assim, atualmente tu usa para acelerar, otimizar o teu tempo trabalhando para te poder, enfim, investir ali o teu tempo em outras tarefas, né? Outro ponto que é bem polêmico que a gente tinha falado ali é sobre o lance dos deepfakes, né? O que são os deepfakes? É uma tecnologia de manipulação de vídeo que tu consegue, enfim,
criar um avatar, né? Tu faz um avatar com um rosto e com uma voz de outra pessoa, né? Então, Quem viralizou bastante com isso foi o Bruno Sartori, né? Ele, eu acho que é o rei, assim, do deepfake. Exato, assim, e aí tem esse ponto de, até que ponto isso é bom, porque pode substituir, por exemplo, o trabalho de audiovisual de uma produtora, né? Um ator. Exato, de um ator, de um apresentador, mas é o lance de utilizar isso com conhecimento, né? Então para quem não entende, o deepfake, ele cria um avatar, faz um avatar com o rosto, com a voz de outra pessoa e através de comandos, pega o roteiro, coloca ali e a ferramenta ela reproduz aquele texto exatamente com o rosto, as expressões, as características daquela pessoa e a voz daquela pessoa, né? Mas é o mesmo lance, não é só tu pegar uma foto da pessoa, colocar ali, gravar um áudiozinho, dar um clique e o negócio sai pronto. Não, para te criar um avatar com tecnologia deepfake, tu precisa de fato fazer a gravação dessa pessoa de vários ângulos, uma gravação de 15, 20, 30 minutos, que aí tu consegue pegar mais detalhes daquela pessoa, gravar a voz daquela pessoa, a entonação da voz em várias expressões diferentes, os gestos daquela pessoa, e tu precisa gravar isso em um fundo chroma key, tu precisa gravar em alta resolução, tu precisa... Então não é assim só pegar uma foto e ali criar... Então é um trabalho que se faz em conjunto com uma produtora, sabe? Você precisa de um estúdio, você precisa de ferramentas, de câmeras de qualidade, de microfones de qualidade para poder fazer. Então, E em termos de benefícios, assim, né? Isso possibilita uma otimização de tempo muito grande, né? Porque com a criação desse avatar ali, ao invés de ter que fazer uma produção, iluminação, câmera, roteiro, etc., não, tu só pega o roteiro e faz com que aquele avatar reproduza tudo aquilo, né? É claro que tem muitas ferramentas que ainda parecem inteligência artificial, que fica com aquela voz meio robotizada e etc. Então tem que ter muita cautela e cuidado na hora de selecionar a ferramenta, a plataforma correta para conseguir ter um melhor resultado ali, sabe? Mas isso possibilita, por exemplo, que pessoas que precisam aparecer, pessoas que precisam falar em vídeo e não são muito desenvoltas, possam aparecer com mais frequência, sabe? Legal, dar realmente um rosto dela pro trabalho dela e às vezes de uma forma que ela não estaria confortável para fazer, enfim, isso dá uma acessibilidade. Eu acho que essa é a grande palavra que a inteligência artificial traz pra gente, né? A acessibilidade, assim, com o tempo a gente aprendendo a usar ela vai se popularizar, as pessoas vão conseguir fazer coisas que elas não conseguiriam ou não teriam tempo hábil para fazer. Isso em qualquer profissão, né? Não, com certeza, assim. Eu acho que o que vai pesar mesmo vai ser essa questão do banco de dados mesmo. Por exemplo, para direito, as leis vão ter que ser atualizadas. Porque o ChatGPT tem um cap vai até 2021, se não me engano. Então, eu tava vendo ontem, não lembro exatamente aonde eu li esse texto, mas é um texto de um professor americano falando que muitos alunos começaram a utilizar o ChatGPT para fazer trabalhos escolares, né? Só que aí, do jeito que a inteligência artificial foi construída, ela cita muitos papéis que não existem, né? Então, por exemplo, ele já citou ali que existe uma outra inteligência artificial para fazer trabalho escolar. Mas assim... Mas existe, tá? Eu sei que existe, então a gente tem que... tem que ver, né? Tipo, o que a gente tá fazendo com a inteligência artificial, porque ela pode realmente melhorar nossos dias, mas também, né, dependendo de como tu utiliza, pode te prejudicar, né? Tanto com o direito de imagem, tanto com fazer citações de papéis que não existem e tu, né, ficar com uma cara, né, meio mal, né? Então, é isso. Eu acho que o que a gente fala muito é acessibilidade, muitas coisas, e otimização de tempo. Sim. Acho que, pra mim, principalmente, é o que mais agiliza meu tempo. Falando da minha área, eu não faço mais seleção com Pentool, tá? Aposentei minha Pentool. Não, eu também faz tempo. É tudo automático, eu só dou uma refinada. Select, e é isso aí, refina e manda pra jogo, assim. Né? Principalmente no Photoshop, a ferramenta de Content Aware, que pode selecionar um objeto, algum item, digamos que locar ele e poder redimensionar a imagem para que esse objeto fique na proporção ideal. Permaneça. Isso aí é surreal para mim ainda, né? E como eu trabalho bastante com manipulação de imagem, né, publicidade, manipulação de imagem para publicidade,
dá pra gente criar muitos concepts. Porque, assim, essa parte é a parte mais chatinha, digamos, né? Às vezes a gente passa 2 horas, 3 horas limpando uma imagem para poder trabalhar nela, para depois, enfim. Né? Então a gente consegue atingir esse resultado um pouco mais rápido, um pouco mais prático. A gente consegue entregar para o nosso cliente e falar, a gente consegue algo parecido com isso. E aí depois de tudo aprovado, a gente consegue investir o tempo de verdade, porque, né, essa refação, ela é muito complexa, é complicada para o nosso dia a dia, assim, vou lá, vou fazer um concept bem detalhado, vou apresentar para o cliente e vai falar, tá, mas não era isso que eu imaginei. Aí tu vai ali no Mid Journey da vida, bota um prompt, consegue vários resultados bem rápidos, bem finalizados, digamos assim. E aí, depois disso, a gente pode trabalhar na imagem final. Eu acho bem interessante. Nossa. Agiliza bastante a minha vida. Com certeza. Lembrou da ferramenta de vetorização do Illustrator. Prática, assim, simplesmente colocou a imagem ali, pede para ela vetorizar, ela vai vetorizar para ti. A questão de ilustrações agiliza muito, porque aí tu vai dando refinamento depois. Então, é algo que facilita e agiliza teu trabalho de uma forma gigantesca, assim. Inclusive, ela te ajuda a estilizar, né? Tu pode fazer o image trace mais com qualidade, né? Então, ele vai reproduzir exatamente o que tu tá fazendo ali, o que tu tá vendo ali. Pode reproduzir com 3 cores, 6 cores, né? Sim. Que vai dando aquela estilizada, vai tirando alguns tons da imagem, vai fazendo a ilustração um pouco diferente do vetor. Então eu acho bem legal, eu acho realmente vem pra mudar o game. E tanto na parte de trazer do universo físico, digamos assim, pro digital, né? Porque tu desenha no papel, bonitinho, tu quer reproduzir da forma que tu trouxe, ele tem essa inteligência pra trazer da forma que tu desenhou, da pressão, com a opacidade certinha, tudo isso ele funciona muito bem e com vários tipos de escaneamento, né? Tem muitas coisas que já são inteligência artificial há muito tempo e a gente nem se dá conta, assim, né? Mas dessas plataformas novas que estão surgindo para criação de ilustração, criação de animação, criação dos próprios deepfakes, esse lance da acessibilidade é muito relativo, assim, porque é acessível, mas de certa forma o resultado que tu tem tem cara de inteligência artificial ainda, né? E aí, para te ter acesso às plataformas que são mais profissionais, que te entregam um resultado melhor, aí é mais caro, é um investimento mais alto. Então, para publicidade, a gente olhando, né, para o que a gente já está fazendo, projetos com alguns clientes, tem cliente que faz sentido investir, que o investimento é nada perto do resultado que isso traz, sabe? Mas tem outros clientes que não faz sentido porque é um investimento muito caro e no caminho mais acessível o resultado não fica tão bom, né? É aquela questão que o filtro humano sempre vai ser necessário, tanto para ter esse julgamento, porque para a máquina, tu pediu, tá feito, é aquilo, beleza, mas vai ter a aprovação humana, vai ter essa checagem se é real, se não é, se tá no tom do cliente, tudo isso a gente vai ter que continuar checando e vai ser para sempre, assim. Então, para mim, isso só prova que a questão do humano ser substituído totalmente não acontece, assim. Inclusive, cada vez mais vai ter que ter um conhecimento mais aprofundado, mais específico do ser humano para conseguir olhar esses detalhes e conseguir diferenciar o que é máquina e o que é humano, assim, sabe? É a sensibilidade, né? Tem até a questão da arte também. A sensibilidade do toque humano acho que é necessário em todo o processo ali para não ter a cara realmente de um robô, sabe? Então, acho que é bastante necessário nessa parte. Isso para mostrar tanto nessa questão de tecnologia na área da comunicação, como a gente fala, de avatares virtuais e tal. E também na parte da medicina tem uma série bem legal, é uma original do YouTube, do YouTube Premium, que se chama The Age of eu não sei, The Age of IA. E ela fala justamente sobre isso. O primeiro episódio é apresentado pelo Robert Downey Jr. Ele fala sobre essa questão de como ela está em volta na nossa vida. Daí vai desde criando um avatar virtual do will.i.am, mostra toda uma produção enorme que é para criar ele exatamente como é, com todas as expressões, uma captação gigante, uma equipe enorme, com os equipamentos caríssimos, até a criação de uma prótese para uma pessoa que teve o braço amputado e mostra como é que é a evolução, como é que ela aprende a ler os nervos e fazer o movimento como ele faria, como seria o braço dele, sabe? Então, a gente tá trazendo na comunicação, mas isso, cara, se aplica em todas as áreas, de fato, assim, sabe? E é uma coisa que o que tu imaginar pode vir a acontecer, sabe? É coisa de filme mesmo, assim, é bizarro. O Léo falou muito sobre os deepfakes, que é tu simular o rosto de uma outra pessoa, mas a gente também existem inteligências artificiais que criam rostos que nunca foram vistos, né? Então também é interessante para aquilo que a gente estava falando
de direito de imagem, direito de, enfim, né? A gente pode criar um avatar fake, um rosto fake, aí passar pro deepfake, aí passar pro ChatGPT para criar o roteiro, e aí depois juntar tudo isso e criar um fakezão. A gente usa isso fake, já né? internamente justamente para exemplificar um usuário falando. A gente pega, faz uma copyzinha com a imagem de uma pessoa aleatória, né? O que eu acho engraçado é porque, assim, como isso é baseado em traços de pessoas reais, é possível que exista uma pessoa muito parecida com isso que criou. Não vai ser essa pessoa. Mas da mesma forma que a gente encontra, às vezes, uns doppelganger nossos, assim, encontrando na rua, tem um cara igual a ti, assim, sabe? Isso é normal, acontece. E não vai ser diferente com a inteligência artificial. Pode ser mais um Picasso, assim, um pedaço de um, pedaço de outro, mas ainda pode ser que aconteça de tu encontrar a pessoa fictícia que tu criou na vida real. Teve, inclusive, no ano passado que bombou aquele aplicativo que tu colocava as suas imagens ali, ele criava a tua versão do metaverso, assim, né? E eu acho que é isso, tu põe uma imagem ali, com base naquilo, beleza, ele cria uma ilustração. Mas ele se baseia em outros bancos também, né? Para pegar as referências que estão na imagem e poder criar. E outra coisa que a hora que vocês estavam falando me ocorreu é que isso já faz bastante tempo também. Teve um filme feito, o roteiro feito com inteligência artificial. E eu acho que vale a dica aqui, chama Sunspring. E ele é um filme que dividiu muitas opiniões, assim, porque eles fizeram 100% o que o roteiro mandava, assim. Então, o filme é um curta, o curta ficou uma loucura, assim, porque tinham falas desconexas. É bem engraçado, assim, mas ele foi bem produzido, a fotografia do filme é linda. Ganhou até alguns prêmios, por incrível que pareça, mas rolou bastante crítica a respeito disso, assim. E o que na época foi feito, não existia nem ChatGPT ainda, é que, né, colocaram um briefing ali e da forma que saiu aquele roteiro, eles rodaram, sabe? Não teve um toque, uma sensibilidade humana pra corrigir isso, sabe? Mas essa era a ideia da experiência. Exato, mas a gente experimental mesmo. Mas a gente vê isso hoje em dia nos comandos que a gente dá pro ChatGPT. Às vezes tu pede alguma coisa e vem coisas desconexas, assim, sabe? Então, se tu realmente não tem essa sensibilidade de corrigir e de aperfeiçoar isso, fica muito E é aquela questão, né? A máquina está aprendendo quando a gente tá falando. Ele não tá de graça pra gente à toa. A gente, é aquele negócio, se tu não tá pagando, tu é o produto, sabe? Então a gente tá ensinando a máquina. E é essa parada, assim, a gente tá treinando ela pra interpretar o que a gente fala. Quando a gente dá a nossa imagem para ele dar avatares no metaverso, a gente tá dando o nosso rosto para ele aprender como é que é um rosto humano, como é que ele se comporta. Tudo isso é uma coisa que a gente tá dando para a inteligência artificial aprender, sabe? É o banco de imagem. Não, ninguém lê os termos. Com certeza. Assim, tá, tipo, a Rússia tá usando nossas imagens, a China tá tudo lá, a gente tá dando de graça. Assim, exatamente. em troca de um avatar virtual, que é muito legal. Muito interessante. Eu acho que a gente consegue, eu tava pensando, né? A gente tá agilizando vários processos, né? Então, por exemplo, eu tava pensando individualmente em mim, assim, no meu caso. Eu sou uma pessoa que manjo bastante de design, mas eu não manjo nada de fazer copy, né? Então, ela veio pra mim de um jeito que eu pude agregar ao meu trabalho algo bem significativo, por exemplo, que é fazer um trabalho, digamos, de designer mais social media, de uma coisa que eu não tenho conhecimento. Então, assim, né, o que eu penso? A gente consegue agregar funções, ajudar a melhorar o nosso workflow e conseguir chegar em outro patamar, né? Daí, chegando naquele ponto, a IA substitui o designer, enfim, o artista vai perder o seu emprego. Eu acho que, na verdade, a gente gera um novo emprego, que é o prompter. Ele não precisa ser artista, né? Ele pode ser um cara bem técnico, que sabe as palavras e chega no resultado, né? E aí, isso pode ser enviado para um artista refinar, botar o seu toque, né? Enfim, então eu acho que, em vez da gente ficar pensando, né? Pô, isso vai substituir o nosso trabalho. Não. Como que eu posso agregar isso ao meu trabalho, né? Que foi o que a gente falou o tempo inteiro. Várias maneiras, né? Se você ainda não usa inteligência artificial, quem tá perdendo é só você. É adaptação, né? A gente entender como é que isso vai melhorar nosso dia a dia, né? E assim, isso também não é uma coisa nova. Por exemplo, para ti ser designer hoje,
na prática, tu precisa saber mexer na ferramenta. Então, tu sabe mexer na ferramenta, tu pode não saber conceito, pode não saber coisa, tu quer manipular, eu posso colar um monte de coisa aqui e é isso aí. Eu fiz design, eu fiz uma arte, sabe? Dá pra te fazer. Só que tu não tem todo o conhecimento prévio, sabe? E isso é uma coisa que tu sempre vai precisar estudar, tu vai precisar ter, precisar ir atrás com a inteligência artificial, sem a inteligência artificial. Isso é uma coisa que é necessária, a gente ter esse conhecimento para saber o que a gente quer fazer e o porquê, né? Isso é uma coisa que a máquina não vai defender. Ela pode até criar uma defesa de um conceito, faça um pitch pra mim, o negócio, mas não vai ter o encantamento do toque humano. Isso ainda vai sempre, essa questão do toque humano, do handmade, sempre vai ter. Tanto que a ilustração tá aí até hoje. A gente tem artistas vendendo retratos, enfim, coisas mais abstratas. Não sumiu, porque isso tem o seu valor, sabe? E nunca vai perder. É igual a fotografia, né? Tipo, no começo, na fotografia, meu Deus, as pessoas que faziam retrato realismo à mão ficaram, meu Deus, agora tem fotografias muito mais práticas, muito mais rápido, simplesmente uma foto, tu tá ali. Mas não, sabe? Acho que foi uma adaptação, as pessoas se adaptaram e hoje voltou, né? Voltou essa questão, esse boom das ilustrações realistas, assim, então realmente é uma adaptação, o tempo também vai aprendendo, a gente vai aprendendo com o tempo, então... São ciclos também, né? São ciclos, exato. Essa experiência também, sabe? Acho que a experiência, acho que a gente tem a própria experiência nos momentos, a inteligência artificial não teve essa experiência que a gente tem, principalmente com consumidores, assim, né? Com clientes, então acho que isso... é algo que não vai ser substituído, assim, pra mim, sabe? Eu acho que facilita a nossa vida, mas também cria toda uma nova economia, né? Economia da inteligência artificial, assim. E isso já tem vários estudos que dizem que, cara, quem conseguir usar isso ao seu favor vai ganhar muito dinheiro, sabe? Porque espaço no mercado tem. E, enfim, com o ChatGPT e todas essas outras ferramentas, tu consegue, por exemplo... eu que não entendo nada sobre química, posso fazer um curso online falando sobre química. Criando todo esse conteúdo através de ChatGPT, montando os roteiros através de ChatGPT, apresentando com um avatar digital, editando com, enfim, o uso de plataformas e através de voz também. Posso criar trilha sonora e criar efeitos especiais através de inteligência artificial e depois ainda entender e em termos de planejamento estratégico, ter direcionamentos de como vender e como impulsionar esse curso, sabe? Então é muito do entendimento de cada profissional e a inteligência e sabedoria de como utilizar as plataformas a seu favor, sabe? Eu não acredito, assim, que ela vai substituir os nossos empregos. Eu acho que é muito de gente entender que ela vem para somar, vem para ajudar e a gente conseguir utilizar isso a nosso favor. Gente, mas eu acho que é bem isso, assim, a gente falou sobre todos os panoramas, o que a gente tem hoje, o que a gente vai ter, o que a gente pode esperar e como a gente se adaptar, né? Então, queria agradecer a vocês aí pelo papo maravilhoso, muito bom estar aqui conversando. E, gente, acho que é isso. Falamos o que tínhamos para falar, conversamos sobre inteligência artificial. E enquanto estamos aqui sentados e não tem um robô falando, vamos agradecer e aproveitar. É isso, valeu, gente. Eu acho que inteligência artificial não falta assunto, né? Muito pelo contrário, as coisas atualizam cada vez mais rápido. Então, além do podcast, a gente vai trazer mais conteúdos também, né? Tanto nas redes da FF quanto nas redes da Pug também. Então, fica o convite para a galera também conferir ali as nossas redes sociais para consumir mais desses conteúdos que vêm na sequência. Agradeço muito o convite e vamos tentar interagir. Então, se vocês conseguirem interagir com a gente para o que a gente pode, utilizando a inteligência artificial, criar mais conteúdo para vocês, é interessante. A gente sempre tá buscando novas maneiras de criar conteúdo e ajuda, feedback de vocês é sempre interessante. Então é isso, curti muito o papo e espero estar aí mais vezes. Agradecer, o papo foi muito bom. Aprender com vocês também foi muito bom. Então, esse papo, acho que tem que vir mais papos assim. Acho que é interessante. Concordo. E todos os nossos links estarão na descrição do podcast. Links da FF, links aqui embaixo. Links da FF, links de referências que a gente falou por aqui. E é isso. Obrigada, galera. Foi muito legal. A gente arrasta pra cima pra saber mais e é nóis. Arrasta pra cima. Valeu, tchau, tchau. Valeu.